Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril do ano de 2020. E eu espero que todos estejam bem, que suas famílias estejam bem, seus lares estejam abençoados, debaixo da mão poderosa do nosso Deus e do nosso Senhor. Queria hoje meditar com os irmãos em uma palavra do Senhor que fala sobre os propósitos de Deus. Hoje, quais são os propósitos do Senhor sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossas casas? Em tudo que está acontecendo, Deus tem um propósito. Ele tem um propósito para este caos, Ele tem um propósito com tudo, seja o que for e seja como for. Somente confie no Senhor Jesus Cristo, coloca a tua casa diante de Deus, coloca a tua família, coloca os teus filhos, teus entes queridos, que com certeza o Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus que dá a vitória, Ele é um Deus que vai sarar toda a pestilência. Coloque diante do Senhor Jesus Cristo tudo o que está acontecendo. Eu quero que você leia comigo agora em Eclesiastes, no capítulo de número 3 e no versículo de número 1, o 4 e o 5, que diz assim, a palavra do Senhor: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O versículo 4 que diz assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de se ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Até a palavra que fala que nós temos tempo para tudo. Hoje nós vivemos no tempo de deixar de abraçar. Muitas vezes desejamos abraçar nossos queridos, desejamos abraçar aqueles que estão um pouquinho mais longe, nossos irmãos na igreja, nossos parentes. A gente tem desejo de ir nas suas casas e a gente não consegue. A gente tem desejo de ir lá dar um beijo naqueles que amamos. E às vezes a gente tem que se conter, porque em tudo a gente deve ser vigilante, a gente deve ser prudente. A palavra do Senhor Jesus diz que em tudo tem o seu propósito. Para tudo isso que está acontecendo, vamos pedir a Deus sabedoria, para que a gente possa entender, a gente possa compreender o propósito, que a gente saiba o que Deus quer de nós. E o que seria que Jesus queria de nós? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Com tudo isso que está acontecendo. Eu creio que Deus, Ele quer de nós um pouco mais de dedicação, um pouco mais de carinho por Ele, um pouco mais de carinho pela obra, de amor. As adversidades, elas nos ensinam a sermos mais fortes, pacientes, capacitados, lutadores. Muitas vezes a gente pediu para o Senhor um pouco de paciência e a gente não conseguia. Muitas vezes a gente pediu para o Senhor um pouco mais de sabedoria e a gente não tinha como se dedicar a ela. Hoje nós, com tudo isso que está acontecendo, graças a Deus, eu creio que está passando, a gente tem esse tempo. Deus não permite os problemas para que a gente veja que Ele é mau, ou porque Ele não tem sido bom para conosco. Deus, Ele permite esses problemas, não é o desejo dEle, mas sim a permissão, é o que acontece, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque assim nós venceremos este mundo. E assim, com certeza, se Ele venceu, você também vai vencer, em nome de Jesus. Porque como vivemos a cura, se não ficarmos doentes? Eu estava vivendo aqui um tópico que eu estava lendo, que fala sobre a causa e consequência. Porque fala assim, se a gente não vivencia uma enfermidade, como que nós vamos vivenciar a cura? Como que nós vamos receber a cura pela fé se nem enfermos nós não ficamos? Como que a gente vai valorizar a fartura se a gente não passa pela escassez? Muitas vezes a gente tem sempre a nossa despensa lotada, a gente tem sempre tudo que a gente deseja, a gente tem a nossa casa bem abastecida, tem a nossa geladeira farta, e a gente não tem nenhum momento assim que a gente tem um pouco de providência em casa. Às vezes Deus permite que a gente passe um pouco de escassez para que a gente possa valorizar a vitória que Deus nos dá, que a gente possa valorizar o tempo de fartura. E se a gente não passar por esses problemas, como que a gente vai depois testemunhar o que Deus faz?
Como agradecer pela bonança se não passamos pela tempestade? Muitas vezes a gente só quer a bonança, mas Deus é um Deus que Ele trabalha em meio à tempestade, para que quando a bonança vier, nós saibamos ser agradecidos, nós saibamos compreender o objetivo e o propósito daquela luta, daquela tempestade que caiu sobre nós. E como podemos agradecer ao sol se nós não passarmos pela escuridão? Como que chega o dia de manhã, a gente sempre agradece ao Senhor. Obrigado, Jesus, por mais este dia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o dia clareou, porque nós permanecemos bem à noite, porque nós acordamos. Nós agradecemos ao Senhor por tudo isso. E se fosse somente noite, portanto, possamos agradecer a este sol, esse dia. Não é necessariamente um dia que tenha luz solar, mas é o dia amanhecido, porque isto é a prova de que nós passamos a noite, que nós acordamos. Muitas pessoas ontem foram dormir e não acordaram simplesmente porque elas foram para um hospital, passaram mal, partiram deste mundo. E então, queridos, nós estamos aqui, que saibamos ser gratos por mais este dia, por mais esta chance que o Senhor Jesus Cristo tem nos concedido, tem nos dado. Sim, os males eles vêm pela permissão de Deus, porque vivemos num mundo cheio de aflições, mas nós venceremos em nome de Jesus. Eu peço agora que os irmãos coloquem a sua visão espiritual já adiante. Veja pela fé, pelos olhos da fé, já passados todos esses problemas, toda essa peste, toda essa tribulação, desse Covid-19 que está agora se alastrando. A gente às vezes não sabe como que vai ser o resultado de tudo isso. Mas veja pelos olhos da fé já agora essa vitória em sua casa.